Olá, muito boa noite e seja bem-vindo. Você está na Rede Família de Televisão, programa Rede Família Esporte para todo o Brasil nesta segunda-feira, 1º de julho de 2013, um dia após o título da Seleção Brasileira. E quem diria, hein? Na semana passada nós colocávamos ainda em dúvida essa Seleção Brasileira na Copa das Confederações e ela que acabou surpreendendo a todos. Algumas pessoas não, que já apostavam na Seleção Brasileira, mas a mim principalmente, acabei se surpreendendo com o belo futebol, numa crescente, é lógico que veio nessa Copa das Confederações, um começo instável, uma preparação não muito boa nessa Copa das Confederações, mas durante a competição os jogadores vieram se superando, o próprio Luiz Felipe Scolari veio tendo esse grupo em mãos e conseguindo tirar dos seus comandados aquilo que tinha de melhor e faltava uma apresentação de luxo e que acabou acontecendo justamente na final contra a fortíssima seleção espanhola. Depois a gente vai comentar um pouco mais desta vitória da seleção brasileira e, consequentemente, esse título que vai ficar marcado justamente por ter sido em cima de uma seleção espanhola. Em 2009, nós tivemos o último título da seleção brasileira, o tricampeonato, em cima da seleção norte-americana. Naquela época se comentou um pouco, mas foi em cima dos Estados Unidos, não tem tradição, tudo, não sei o quê. Mas dessa vez, no tetracampeonato, logo em cima da seleção espanhola, que há muito tempo, há mais de 3 anos, não sabia o que é a derrota em uma competição oficial. E agora está lá estampado, a seleção brasileira campeã da Copa das Confederações em cima da atual campeã mundial, defendendo o título mundial e que vai estar o ano que vem aqui defendendo esse título mundial também na Copa do Mundo de 2014. Você pode nos ajudar a fazer o programa Rede Família Esporte. 2 opções, esporte@redefamilia.com.br ou através das nossas redes sociais, facebook.com/Rede Família Esporte. Essas são as 2 opções para você, internauta, participar do nosso programa, mandar os seus comentários, mandar a sua sugestão ou mandar as suas perguntas para os nossos convidados. E hoje eu tenho a grata surpresa, há muito tempo eu não ouvia, estou recebendo uma data oportuna, logo após a conquista da seleção brasileira. Na minha opinião, certo? Há muito tempo eu não ouvia, por isso mesmo estou falando isso em rede nacional. Eu o considerava um dos maiores treinadores do futebol brasileiro no interior. Rudi Machado, aprendi a gostar, dirigiu aqui Independente de Limeira, dirigiu várias equipes cujo qual nós acompanhamos a trajetória desse treinador. Depois ele vai explicar, deu um tempo na carreira profissional, mas agora está voltando à tona. Rudi Machado está no mercado mais uma vez. Nós estamos aí numa entre-safra de treinadores, onde treinadores em ascensão estão despontando para o mercado nacional. E eu não tenho dúvidas que com a competência e a capacidade de um treinador, da inteligência de Rudi Machado, vários clubes hoje no Brasil não têm um treinador da competência e da capacidade como esse cidadão que está aqui ao nosso lado. E eu tenho a grata surpresa de tê-lo como comentarista hoje, está participando do nosso programa Rede Família Esporte, vai nos ajudar a fazer o programa, comentar essa grande façanha da seleção brasileira. Rudi, boa noite, seja bem-vindo, obrigado pela presença mais uma vez. Boa noite, Guina. E uma Obrigado. surpresa de tê-lo mais uma vez aí, me dando essa notícia maravilhosa que você está no mercado, voltando a atuar como treinador. Isso é uma grata surpresa não só a mim, mas também aqueles que gostam do seu trabalho e as pessoas que estão na busca de um treinador de qualidade, você está no mercado novamente. Obrigado, Guina, pelas palavras aí carinhosas, E é uma oportunidade de estar novamente voltando ao mercado, voltando à mídia, mostrando. E daqui a um pouquinho eu vou explicar o porquê que eu fiquei fora um tempo, estudando um pouco mais e também acompanhando um pouco de fora o futebol e por que estou retornando ao futebol. Aliás, muitos treinadores que estão no mercado, e eu não me canso de falar isso, um deles é o Vanderlei Luxemburgo, e muitos daqueles que estavam em ascensão, nós até brincávamos no interior paulista que muitos tinham ascensão de Vanderlei Luxemburgo. Então a gente até brincava. Alguns treinadores se assemelhavam muito às características de Vanderlei Luxemburgo. Só que o Luxemburgo parou no tempo. Estava muito mais preocupado, e está muito mais preocupado com as questões extra-campo do que intra-campo. E acabou dando aquela parada no tempo. Por isso que ultimamente vem tendo insucesso na sua carreira.
Lógico que tem um nome muito forte e isso proporciona ao técnico Vanderlei Luxemburgo a possibilidade de ter contratos maravilhosos e estar em time grandes de ponta, mas que precisa dar uma reciclada, dar uma parada um pouquinho e dar uma reciclada um pouquinho, precisa. Uma grande ideia, o Luxemburgo, faça como o Rúlio, dá um tempinho, dá uma estudada, dá uma reciclada um pouquinho, não é feio para ninguém não, dar uma parada e buscar alguma coisa fora, dar uma estudada, dar uma atualizada naquilo que tem de mais novo hoje no mundo, para que você possa desenvolver isso na sua carreira. Olha, sinceramente, você é um excepcional treinador, mas está precisando dar uma reciclada, não tenho dúvida disso, eu venho falando isso há muito tempo, e não sou só eu não, hein? Muitos profissionais da mídia já vêm sentindo essa necessidade de uma reciclagem em alguns dos principais treinadores tops. Enquanto isso, outros treinadores que tiveram essa coragem, essa ousadia de dar um tempo e se reciclar e buscar novos horizontes no mercado, estão ganhando ascensão. Olha, treinadores que estavam hoje em time pequeno, estavam buscando novos ares, já estão no mercado, ousando, dando nova cara a alguns times considerados times pequenos, revelando jogadores, trazendo inovações no mercado. Então vocês que são considerados treinadores já da velha guarda, precisam se espelhar nesses mais novos, porque logo logo vocês serão engolidos por esses mais novos que estão já buscando essa ascensão no mercado. Tomem cuidado, treinadores! O mercado não é feito só dessa empáfia toda que vocês estão, não. Todo profissional precisa de reciclagem. Vamos começar o programa de hoje falando de uma manifestação, né? Muito antes, né, de começar essa final da Copa das Confederações, os manifestantes, né, deram a cara no entorno do Maracanã, surpreendendo policiais militares quanto ao trajeto feito. E como sempre houve corre-corre, confronto, veja como foi essas cenas lamentáveis do confronto entre manifestantes e polícia militar, pouco antes dessa grande final envolvendo a Copa das Confederações ontem no Maracanã. Os manifestantes se concentraram na Praça Sans Pena, no bairro da Tijuca, zona norte do Rio. Para impedir novas confusões, 6.000 policiais militares se dividiram por terra e pelo ar. Da praça, cerca de 2.000 pessoas seguiram pelas ruas de forma pacífica. Esse aqui é o último cordão de isolamento que foi feito pela polícia. Logo atrás, a mais ou menos uns 200 metros, está o estádio do Maracanã. Agora os manifestantes já começam a se aproximar aqui. A gente não sabe, na verdade, qual vai ser a reação diante desse bloqueio aqui da polícia. Se eles vão seguir em frente ou não, se eles vão tentar realmente chegar até o estádio do Maracanã. Impedidos de chegar ao estádio, manifestantes lançaram fogos de artifício e coquetéis Molotov contra a polícia. A polícia também lançou gás lacrimogênio e disparou tiros de balas de borracha para tentar conter os manifestantes. Os manifestantes tentaram chegar ao estádio do Maracanã, a polícia reagiu, bombas estão sendo lançadas, os manifestantes também estão revidando. Esse é um momento realmente muito tenso aqui dessa manifestação. Em meio ao tumulto, pessoas passaram mal e tiveram que ser socorridas pelo Corpo de Bombeiros. Eles encurralaram a gente na árvore, deram um tiro de borracha, bateu no meu braço, tacaram bomba no meu pé. Na tentativa de fugir da polícia, mais de 20 pessoas se esconderam nesta vila de casas. Do lado de fora, cerca de 50 policiais aguardavam a saída dos manifestantes. Estava só passando, aí quando chegamos ali encontramos o protesto, aí chegou, na hora era bomba de um lado, bomba pro outro, o único canto que teve para correr foi para aqui para dentro. Aí já se torna, né, a gente já vem comentando isso há muito tempo com relação a esses protestos. Os protestos são justos, são importantes, mas a partir do momento que se parte para a violência, eu já sou extremamente contra isso. Se tem alguma coisa contra a realização da Copa das Confederações ou da Copa do Mundo, tem que se protestar contra quem organizou isso, contra quem está organizando esse tipo de situação. Eu acho que o embate, o confronto com a Polícia Militar agora é desnecessário. Então, não acho justo esse tipo de situação, porque não vai levar a nada. O evento já ocorreu, o Brasil já foi campeão, não há necessidade disso. Eu acho que o foco dessas manifestações são outros e o momento que se escolheu para fazer isso é um momento totalmente errado. Não vejo, nesse tipo de situação, o porquê de se fazer manifestos ou protestos dessa magnitude,
com confrontos e embate contra os policiais a ponto de haver saques, haver depredações. Não vejo motivo disso, Rudy. Eu não sei se você pensa dessa maneira. Não é o caminho, né, que se leva a esse tipo de protesto dessa maneira. Não, perfeito. Acho que você falou praticamente tudo. Eu estou feliz de ver o povo na rua. Claro. Isso é uma coisa que eu há muito tempo cobrava como cidadão. Acredito, a não ida da Dilma ontem, por exemplo, ao Maracanã, é uma prova de que a força do povo coloca medo, né? Não só a Dilma, mas você vê o Alckmin já segurou o aumento que ia ter a partir de hoje dos pedágios. Ou seja, de alguma forma eles estão com medo, eu falo os governantes em geral, a nível nacional, estadual. É um presta atenção, o povo está dando um presta atenção e lógico que ninguém pode compactuar com saques, com brigas, com mortes, depredações, mas o povo deu um presta atenção muito importante nos políticos, espero que eles entendam. Também concordo contigo, eu acho que é o momento de se protestar, sim, mas não do jeito que está havendo, porque isso cria-se meios para que a bandidagem se infiltre no meio e causem depredações, saques, roubalheiras e outras coisas mais. Então, está se transformando um ato que era de legítima naturalidade, né, um protesto justíssimo, em um protesto onde situações de vandalismo se imperem e aí perde-se totalmente o foco e o sentido desse protesto. Tomara que os protestos continuem, que se conquistem as coisas protestando normalmente. Os protestos vêm aí por todo mundo, mas dificilmente a gente consegue ver alguma coisa que se tome pela força, né? Porque daí tudo aquilo que você tenta se impor pela força, você conquista de maneira legal, né? Eu não gosto disso não e as coisas têm que ser um protesto pacífico, numa boa. A partir do momento que parte para a violência, eu sou totalmente contra. A missão da seleção brasileira não era das mais fáceis, porém, os 3-0 sobre a Fúria na final da Copa das Confederações quebrou uma série de marcas da seleção espanhola, atual campeã mundial e europeia. A principal delas era de 29 jogos sem perder. Veja como foi o jogo. O novo Maracanã, lotado por quase 80 mil torcedores, mostrou ao mundo uma nova seleção. Com futebol arrasador, Neymar, Fred e companhia conquistaram o tetra da Copa das Confederações e resgataram o prestígio do futebol brasileiro. Em menos de 2 minutos, a seleção revelou quem mandaria na decisão. O cruzamento de Hulk encontrou Fred na pequena área. Mesmo caído, o artilheiro teve agilidade e tocou a bola para o gol. Xavi, Iniesta, que nada. Afinal, foi do zagueiro Davi Luiz e seu pé direito Salvador. Foi também de Neymar, autor do segundo gol. Uma tabela com Oscar e o chute forte de pé esquerdo no alto. No começo do segundo tempo, mais um duro golpe no orgulho espanhol. O talento de Neymar, mesmo sem o toque na bola, favoreceu a conclusão de Fred. Um golaço, para não deixar dúvidas sobre a superioridade brasileira. Nem o pênalti cometido por Marcelo em Navas tirou a Espanha do incômodo. Sérgio Ramos jogou fora a possibilidade de reação. Perturbada, a Espanha ainda perdeu o zagueiro Piqué, expulso depois de interromper com falta a arrancada de Neymar. O camisa 10, enfim, jogou o que todos esperavam e cobravam. O troféu de melhor jogador da competição foi para as mãos dele. Júlio César repetiu o gesto depois de ser eleito o melhor goleiro. E como cantou a torcida, o campeão voltou. Thiago Silva, o capitão e seus companheiros, donos da taça. O novo Maracanã já tem os primeiros heróis, numa história que está apenas começando. Rudy, algumas situações importantes e interessantes nesse jogo. Achei que a Espanha entrou muito nervosa para essa partida. O fato de jogar contra a seleção brasileira deixou os espanhóis extremamente bravos, nervosos. Eu nunca vi a Espanha atuando com um nervosismo exagerado do jeito que eles entraram.
Parecia que a seleção brasileira era a Espanha e o contrário, e vice-versa, né? Porque eles estavam acima do nervosismo normal de uma final, cujo qual eles nunca mostraram, nem na final da Eurocopa, eles mostraram tanto nervosismo como na final de uma Copa das Confederações, que é tão simples, uma competição tão simples. Eu acho que o fato de jogar contra a seleção brasileira os deixou nervosos muito mais do que o normal. Outra situação. Era nítido que se tirassem a posse de bola da seleção espanhola, a dificuldade em jogar dela seria evidente. E foi isso que o Brasil fez, tirou a posse de bola da seleção espanhola e aí começou a dificultar o jeito de jogar dela, jogando apenas com um volante. Não era melhor o Vicente Del Bosque ter mudado o jeito e a característica de jogar? É lógico que a gente fala, em time que está ganhando não se mexe. Mas daí tem que ter a visão um pouquinho de treinador, né? Você vai jogar contra uma seleção brasileira, tal. Não era melhor ter colocado 2 volantes em vez de um apenas para jogar com uma seleção que joga com 3 atacantes? Não era melhor ter jogado com uma seleção pequena, por mais que você tenha sido campeão mundial, e ter deixado um pouquinho a arrogância de lado? Então, Guina, são vários fatores, viu? Primeiro que eu acho que o técnico espanhol não esperava a postura, essa adiantada na marcação que o Brasil fez. Mas aí era evidente, eu acho que qualquer seleção faria isso. Mas né? Eu acredito que ele achou que o Brasil ia respeitar mais. E o gol, esse gol achado antes dos 2 minutos de jogo, isso muda totalmente a parte psicológica e a parte do jogo em si, entendeu? Eu perdi o medo da Espanha quando a Espanha jogou contra a Itália. Até o jogo com a Itália, eu tinha muito medo da Espanha. Depois eu vi uma Itália jogando de igual para igual com a Espanha e o centroavante da Espanha, acho ele fraco. Soldado? Não, o que saiu jogando, o alemão lá, o mais loirinho lá. Bom, mas enfim, achou o gol, se posicionou... Fernando Torres, é fraco, eu acho fraco. Achou o gol, se posicionou bem, não deixou a Espanha tocar a bola. E é surpreendente o Luiz Felipe, né, a conseguir formar um time em 30 dias, né? Conseguir ressuscitar um Júlio César. Antes do jogo eu falei, se a nossa defesa, se os nossos 2 zagueiros não cometerem besteiras hoje, dá para jogar de igual para igual. Agora jamais esperaria um 3-0 e a Espanha não jogando praticamente nada. É verdade. Ressuscita o Brasil. E agora temos aí um ano para ver o que esse Brasil pode de manutenção, né? Então, mas um resultado como esse também, até lógico, é louvável, é interessante, é muito bom, a gente tem que comemorar muito. Mas por outro lado me deixa um pouco preocupado em dormir em berço esplêndido, achar que nós temos a melhor seleção do mundo, coisa que numa Copa do Mundo nós temos que trabalhar muito, porque é uma competição totalmente diferente e nós temos uma ideia daquilo que aconteceu em 2009, praticamente igual, acabamos conquistando a Copa das Confederações em 2009, algo praticamente parecido com o que, é lógico que foi em cima de uns Estados Unidos, que não representa muita coisa, né, um fraco a seleção americana, mas que nos deu também uma ideia de que nós poderíamos chegar à Copa do Mundo e sermos campeões, e acabamos perdendo para uma Holanda, né, naquele fatídico erro, né, sucessão de erros do Júlio César, que acabou, infelizmente, praticamente quase que encerrando a carreira do Júlio César. E que mais ou menos nos mostra o caminho de como não devemos fazer. Você acha que nós não estamos incorrendo num erro praticamente igual e que se nós não tomarmos cuidado, nós estamos trilhando esse mesmo caminho que aconteceu em 2009? Eu acho que não, Guina. A postura dos jogadores ontem, depois do jogo, nas entrevistas, a postura do Luiz Felipe. Nessa segunda-feira eu tive algum acesso à imprensa, tanto escrita como falada, como, enfim, televisionada, e eu acho que nós aprendemos. Eu acho que quando eu falo nós, é povo brasileiro, é torcedor. Você vê que antigamente se mascarava uma situação do Brasil, política, com o futebol. Até isso o povo agora aprendeu, não mascara mais, não nos enganam mais com o futebol. E os jogadores também não estão mais se enganando com um simples resultado, não. Não um simples resultado, um resultado maravilhoso. Mas você vê que eles não jogaram nada, o goleiro falhou escandalosamente no primeiro gol, né?
E, enfim, eu acho que não vestiremos aí essa máscara. Eu acho que o Luiz Felipe tem essa tônica de trabalho dele. Ele definiu uma seleção, fez um time em pouquíssimo tempo. Isso é uma coisa louvável. E eu acho que ele tem muita bagagem para não deixar que essa seleção vista essa máscara. Tomara, porque eu acho que o filme parece o mesmo de 2009. 2 horas depois da vitória brasileira ontem sobre a Espanha, o vestiário brasileiro ficou marcado com o rastro da festa, um misto de sempre alegre comemoração brasileira, regado a samba e cerveja, com um sentimento de alívio após a pressão por vencer uma competição importante em casa. Porém, o que mais chamou a atenção foram 2 frases motivacionais usadas por Felipão momentos antes da partida. A primeira regra de sobrevivência é clara: nada é mais perigoso do que o sucesso de ontem. E a frase em seguida: nossos sonhos podem se transformar em realidade se o desejarmos a ponto de corrermos atrás deles. Tá, então, o que deu para ser colhido após essa vitória, né, depois no vestiário, tudo, deu para se colher essas 2 frases. É importante, hoje se fala muito em frases motivacionais, em palestras motivacionais. Isso também funciona, é importante também esse tipo de trabalho, né, Ruth? Esse é o Felipão, né? Esse é o Felipão. Ele é aquele gauchão meio rude. Chucro, né? Meio rude. Chucro. Meio chucro. O trocadilho, chucro, rude, né? Meio grosso, pá. Mas ele tem pontos de qualidades que não tem como você tirar dele, né? E eu não sei se essa comemoração dos gols brasileiros junto com a torcida não foi coisa de Filipão também. Pode ser. Ele trouxe a torcida, entendeu? Ele trouxe. Já no jogo anterior, o Maracanã era todo o Brasil ontem e as coisas todas aconteceram, né? Quer dizer, é muito fácil ser Brasil ganhando, achando um gol antes dos 2 minutos. Eu queria ver, de repente, aos 30 do segundo tempo, perdendo de 2-0. É verdade. Então, tudo deu certo e a gente espera que isso continue. É verdade. Eufóricos pela conquista do tetracampeonato da Canarinha, né? Os torcedores ainda comemoravam na saída do Maracanã. E os jogadores, chegando ao hotel, agradeceram ao carinho do povo brasileiro. Acompanhe. Cada um usou a criatividade para mostrar o orgulho de uma seleção antes desacreditada. Ninguém esperava que ia dar esse resultado no final. Realmente surpreendeu todo mundo. O campeão realmente voltou. No calçadão mais famoso do Brasil, gente de todas as idades. Em Copacabana, o quiosque virou pista de dança. Apesar da importante conquista, a CBF não organizou uma grande festa. Comissão técnica, alguns jogadores e seus familiares participaram apenas de um jantar no hotel onde ficou hospedada a seleção. Na chegada ao hotel, os jogadores ainda no ritmo da conquista. Uma vitória que eles dividem com a torcida. Em nome da seleção brasileira, do apoio que vocês deram desde o primeiro jogo, muito obrigado e curtam agora, que eu acho que o Brasil todo merece. Torcedores que o zagueiro Davi Luiz fez questão de agradecer pessoalmente. É por eles que a gente se dedique todos os dias. Eu acho que nenhum jogador gosta de jogar com o estádio vazio e eu não sou diferente. Então, quando a gente tem a oportunidade de retribuir, é o que eu tento. Um domingo inesquecível para uma torcida orgulhosa e um artilheiro feliz. Eu esperava fazer gols hoje na final, mas realmente foi especial porque eu fiz 2 e veio esse título, nossa equipe jogando tão bem. Então, para todo mundo de parabéns. Pude dividir esse momento de alegria não só com meus familiares, mas com toda a torcida brasileira e a galera aqui do Rio, onde eu jogo. Tomara, né? Tomara que as coisas mudem, né? E que a comemoração não se estenda por muito tempo, todo mundo coloque os pés no chão. Saibam de nossas limitações, a seleção brasileira ainda apresenta muita limitação, principalmente defensiva. Você vê agora que cada um vai para sua casa, todos vão tirar férias agora. O ano que vem, final do ano, todo mundo volta para suas equipes, depois vão ter aí um período para se reorganizarem. Não sei se serão os mesmos convocados, se terão surpresas para a Copa do Mundo do ano que vem,
Não sei, vamos aguardar. A Copa do Mundo é uma competição totalmente diferente, outras seleções, né, outro contexto, não sei. Eu sou aquela pessoa que eu comemoro, gosto de comemorar, mas tem minhas limitações. Eu prefiro ainda aguardar um pouco mais para depois... eu sou que nem São Tomé, gosto de ver para crer. Não gosto de ficar comemorando antes uma coisa aí, já prevendo o ano que vem. E eu não gosto muito disso, não. Eu já sofri muito com a seleção brasileira e sei que as coisas não funcionam dessa maneira. Ainda mais se tratando de futebol e sabendo que há bastidores por trás disso. E quando se tratando de FIFA, Comebol, tem situações de bastidores por trás. Então eu não gosto de ficar comemorando muito, mas tudo bem. O cidadão comum tem o direito de fazer isso e comemore bastante mesmo. Vamos à primeira parada do Rede Família Esporte. Daqui a pouquinho a gente volta repercutindo muito mais. Temos aí protestos contra o Marinho. Aliás, protestos justos, né? Contra o Marinho. Tem aí a Dilma parabenizando a seleção brasileira. Tem o confronto de terceiro e quarto lugar, onde a Itália acabou conquistando a terceira colocação. Daqui a pouquinho a gente volta trazendo muito mais para você.